Reis 1, 9. Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano de 100 covados de comprimento, e de 50 covados de largura, e de 30 covados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra, em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 covados de comprimento e de 30 covados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de soalho a soalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio, por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste, também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 covados e pedras de 8 covados. E em cima delas pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas, e madeira de cedro. Havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro, assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E enviou o rei Salomão um mensageiro e mandou trazer a Hirão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão, e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 covados, e um fio de 12 covados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas, de 5 covados era a altura de um capitel, e de 5 covados a altura do outro capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs, assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios no pórtico, de 4 covados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 romãs, em fileiras em redor, estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição, de 10 covados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 covados de alto, e um cordão de 30 covados o cingia em redor. E por baixo da sua borda em redor havia botões que o cingiam, por 10 covados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, e 3 que olhavam para o ocidente, e 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava em cima deles,
e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro.